Oi, tudo bem? Bem-vindos. Mais um ano de estudos do Vem Segue-me. Esse ano estudando o livro de Doutrina e Convênios. Então, antes de começar, eu queria agradecer ao tempo que a gente passou juntos no ano passado estudando o livro de Mormon, né? Por todas as visualizações, pelos gostei, pelas mensagens que vocês deixaram. Então, caso gostem, podem deixar um sinalzinho, podem se inscrever no vídeo, né? Fiquem à vontade. Nós vamos começar então a estudar a Doutrina e Convênios. Uma coisa interessante é que quando a gente começa um ano de estudos do livro de Mormon, normalmente a gente fica empolgado, né? Todo mundo se empolga, o membro da igreja ama o livro de Mormon, com razão, né? É um livro que tem histórias edificantes, ensinamentos maravilhosos, testifica do Salvador e realmente nós temos testemunho de que é o livro que mais nos aproxima do Senhor. Mas por conta disso, quando a gente começa, acaba o ano, a gente começa a estudar Doutrina e Convênios, a gente fica meio, ai, Doutrina e Convênios. Já ouvi isso muitas vezes. Ai, vamos começar a Doutrina e Convênios. E aquela empolgação parece que diminui, né? Então, eu realmente oro e espero que esse ano, Vem e Segue-me, traga essa outra visão de Doutrina e Convênios. Que a gente veja Doutrina e Convênios com os mesmos olhos que a gente vê o livro de Mormon, né? Com vontade de estudar, com desejo de aprender, porque é a voz do Senhor. Doutrina e Convênios é a voz do Senhor. O Velho Testamento fala do Salvador como Jeová. O Novo Testamento fala da vida mortal do Salvador. O livro de Mormon presta testemunho do Salvador aqui nas Américas. Mas Doutrina e Convênios é a voz do Senhor para nós. É como o Senhor se comunica com os servos dele, os profetas, né, nesses dias. Então, foi escrito, são revelações para o estabelecimento da igreja, né, nesses últimos dias, nessa preparação para a segunda vinda do Salvador, nessa dispensação da plenitude dos tempos. Então, a gente tem que prestar muita atenção nas coisas que estão escritas lá, né? Principalmente porque o Senhor fala nessa sessão que a gente vai estudar hoje, que tudo que está escrito aqui vai ser cumprida, seja pela voz dele ou pela voz dos servos dele, é o mesmo. Então, a gente tem que prestar atenção nas coisas que a gente vai estudar esse ano. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa. Então, o que a gente pode fazer durante o nosso estudo de Doutrina e Convênios? Como o livro de Doutrina e Convênios ele não tem história, eles são doutrinas mesmo, são convênios, doutrinas, instruções que Joseph Smith recebeu. A gente tem paralelamente a história da igreja, que a gente pode estudar. Tem esse livro maravilhoso, Santos, que já tem o volume 2. Tem esse aqui, Revelações em Contexto, que ajuda muito. História da igreja. Então, todos eles eles estão no aplicativo da igreja, na biblioteca do Evangelho. Então, é só abrir lá, tá tudo lá, né? Eu particularmente adoro o livro físico, adoro folhear, marcar, né? Mas tá tudo no aplicativo da igreja. Então, isso aqui vai poder nos ajudar muito. O que está acontecendo, então, agora, nessa sessão 1 de Doutrina e Convênios, esse comecinho aqui do estudo de Doutrina e Convênios. O ano é 1831, um ano e meio depois da restauração da igreja, né, do estabelecimento da igreja. E Joseph Smith já tinha recebido muitas revelações, mais de 60, quase 70 revelações, que ele passava para os membros da igreja, que queriam uma cópia física, eles queriam ter aquilo escrito para poder estudar, os elders queriam ter o livro, né, escrito para poder, como uma ferramenta missionária. Então, eles fazem uma reunião extra, né, assim, extraordinária, numa cidadezinha chamada Hiram, ficava perto de Kirkland, com os elders e sumos sacerdotes, para definir o que fazer com as revelações que Joseph Smith tinha recebido. Então, publica, não publica, se publica, quem vai escrever o prefácio? Vamos falar de prefácio, então. O que é prefácio? Prefácio é aquela abertura de um livro, é o que explica qual é a finalidade daquele livro, né? Qual é o que o autor espera de você,
faz você despertar sua curiosidade para o que vem, né, ali para frente. Eu peguei alguns livros que eu tenho, né, que tem prefácios. Então, esse aqui, A Grande Apostasia, que foi escrito pelo Elder Talmage. O prefácio do livro é escrito pelo próprio autor. Elder Talmage escreveu o prefácio, explicando qual era o propósito do livro que ele escreveu. Eu tenho aqui esse livro do presidente Monson, que o prefácio foi escrito pelo presidente Kimball, dizendo qual era a intenção do presidente Monson escrevendo esse livro. O Milagre do Perdão, do presidente Kimball, com o prefácio do próprio presidente Kimball. Doutrina de Salvação, do presidente Joseph Fielding Smith, com o prefácio de Bruce R. McConkie. Então, o prefácio pode ser escrito tanto pelo autor como por uma outra pessoa, mas com esse propósito, né, fazer com que o leitor desperte para aquilo que está vindo. Não tem no mundo nenhum livro cujo prefácio foi escrito pelo próprio Salvador, a não ser Doutrina e Convênios. Então, a seção 1 de Doutrina e Convênios é o prefácio do livro Doutrina e Convênios. Foi dado por inspiração e revelação a Joseph Smith pelo próprio Salvador. Então, é o único livro cujo prefácio foi escrito por Jesus Cristo. Então, ele tem uma importância enorme para nós. Nessa conferência de 1º de novembro de 1831, tanto o prefácio quanto o apêndice foram dados pelo Salvador a Joseph Smith. Seção 1 e seção 133, que a gente vai estudar mais para frente, né? O que aconteceu nessa ocasião? Eles queriam saber, publica, não publica, né? Então, além do senhor falar, não, publica, vai publicar, o senhor ainda dá o prefácio. Mas eles decidem, então, que eles vão imprimir 10.000 cópias. Era muita cópia, né? E mandam, então, todas essas revelações para W.W. Phelps, que tinha uma gráfica em Independence, lá no Missouri. Então, W.W. Phelps, que era um homem estudioso, tinha sido editor de jornal, um estudioso mesmo. Ele ficou, então, encarregado de imprimir as 10.000 cópias do livro chamado Livro de Mandamentos. O que acontece, nessa história, né, a gente talvez vá falar mais para frente, eu não vi tudo ainda, todo o material, mas W.W. Phelps já estava imprimindo um grande número, já havia sido impresso na gráfica dele, quando uma turba entra e destrói toda a gráfica e joga fora todas aquelas folhas que haviam sido impressas. E é aquela história daquelas duas menininhas, a Mary Elizabeth e a irmã dela, Caroline, uma de 15 e 13 anos, que elas veem aquelas folhas todas voando, sendo jogadas para fora, e elas sentem que aquilo era algo importante. Então, elas pegam tudo que elas conseguem, se escondem, né, da turba que está atrás delas, levam para a esposa do W.W. Phelps, então salvam essas cópias do Livro de Mandamentos, que mais tarde, em 1835, quando vai ser reimpresso, muda o nome para Doutrina e Convênios. Então, é isso aqui. Essa é mais ou menos a história do que está acontecendo aqui nessa ocasião. Então, Conferência em Hiram, e Joseph Smith, então, recebe essa revelação que a gente conhece como Prefácio de Doutrina e Convênios. A outra coisa interessante aqui era o fim da grande apostasia, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, estabelecida na Terra, com profeta, apóstolos, o Senhor voltando a iluminar a Terra, encher a Terra com revelações e ensinamentos, terminando aquele ciclo enorme de apostasia que o mundo viveu. Então, por mais de 1.800 anos, né, o homem ficou achando que o Senhor já tinha terminado a missão dele de falar com os homens, que tudo que o Senhor tinha para falar havia sido falado na Bíblia, nada mais, não precisa mais nada, tá tudo lá, né? E o Senhor vem e diz,
Não, não é isso, né? E quando a gente vê as primeiras palavras de cada livro de escrituras, né? A primeira palavra do Velho Testamento, até anotei aqui, é no princípio. O Novo Testamento começa lá em Mateus como livro da geração. O livro de Mórmon começa com Eunef, mas Doutrina e Convênios não. Doutrina e Convênios vem com o Senhor nos alertando, nos chamando e falando, escutai. Então, escutai, eu falo, eu sou mesmo Deus, eu não mudo, eu falo com os meus filhos, com os homens, eu falo. Né? Por quê? Porque o mundo havia se tornado surdo para as coisas do Espírito. E vem o Senhor e diz, escutai. Né? No Bosque Sagrado, ele já tinha dito que a gente vai estudar semana que vem. Ouve-o, né? Presta atenção, ouve o que o meu filho vai falar. Agora, o Senhor vem, o Salvador vem, escuta o que eu vou dizer aqui, né? Então, nos alertando, nos advertindo a prestar atenção. Tem uma história muito interessante contada pelo presidente Marion G. Romney, que foi conselheiro na primeira presidência, muitos anos atrás. Elder Romney tinha certeza que a esposa dele estava tendo problema auditivo, ela estava ficando surda. E ele insistiu várias vezes que ela fosse ao médico para examinar os ouvidos para ver o grau de perda auditiva que ela tinha tido. E ela se recusava, ela dizia, não estou surda, eu não vou no médico, não vou no médico. Então, o Elder Romney decidiu ele ir ao médico, por ela. Então, ele foi ao médico e falou, olha, eu tô aqui não por mim, eu tô aqui porque minha esposa tá ficando surda e ela se recusa a vir ao médico, o que eu posso fazer? Aí o médico perguntou para ele, qual é o grau de perda auditiva que ela teve? Você sabe qual a intensidade, né, dessa surdez? Ele falou, não sei. Então ele falou, volta para casa, então faz um teste com ela. Fica num lugar longe dela e chama por ela. E se ela não responder, você vai se aproximando até que ela ouça você falar e você então me diz qual é a distância que ela consegue ouvir. Elder Romney foi para casa. Ela estava na cozinha, ele estava lá no quarto, ele chamou, Aida, ela não respondeu. Então ele andou mais um pouco, foi para a sala, Aida, ela não respondeu. Aí ele foi até a cozinha, Aida, você tá me ouvindo? Você não me ouviu chamar? Ela falou assim, sim, Romney, o que você precisa? Eu respondi 3 vezes. Então, quem era surdo era ele, né? Então, só para um paralelo aqui, uma historinha, só para mostrar que o mundo estava surdo, né? Não estava dando ouvidos ao Senhor. Não que o Senhor não tivesse capacidade de falar, né? Mas o mundo não quis ouvir, ele ensurdeceu para as coisas do Evangelho até 1820, com a primeira visão, e até então 1830, quando a igreja foi oficialmente estabelecida e os céus então voltaram a derramar, né, instruções, revelações, ensinamentos e a restaurar tudo que havia sido perdido. E então é interessante que a primeira palavra do prefácio do Senhor seja justamente isso, né? Escutai, né? Presta atenção naquilo que eu vou ensinar. Bom, vamos agora passar para a sessão 1. Desculpem, o começo do ano eu já comecei bem, né? Quebrei meu óculos, então tá meio torto aqui, mas ainda funciona. Então vamos lá, sessão 1, versículo 1. Ele fala ali, ó. Escutai, ó povo da minha igreja. Então é interessante que primeiro ele fala para esse grupo pequeno, escutai, ó povo da minha igreja, né? Então aqui, ó, diz a voz daquele que habita no alto e cujos olhos estão sobre todos os homens. Sim, em verdade eu vos digo, escutai, ó povos distantes, e vós que estáis nas ilhas do mar, escutai-o juntamente. Então ele começa ali naquele grupinho ali, escutai, ó povo da minha igreja. Agora escutai todo mundo, os que estão aqui e os que estão longe. Escutem o que eu tenho para dizer. Aí ele começa, pois em verdade a voz do Senhor dirige-se a todos os homens e ninguém há de escapar. E não haverá olho que não veja, nem ouvido que não ouça, nem coração que não seja penetrado.
Então, a voz do Senhor vai penetrar em todo o coração. Lá em Mosias, que a gente estudou ano passado, Mosias 2,19 fala o seguinte: mas para que me escuteis e abrais os ouvidos para ouvir e o coração para entender e vossa mente para que os mistérios de Deus vos sejam revelados. Então, Mosias, nessa ocasião, era o rei Benjamim chamando as pessoas para que pudessem abrir o coração, a mente para aquilo que havia sido ensinado. O Senhor está falando isso hoje. Não vai ter coração que não vá sentir, não vai ter jeito, vai ser penetrado em todo o coração. Aí ele fala sobre os rebeldes, aí ele vai lá no 4 e diz: e a voz de advertência irá a todos os povos, pela boca de meus discípulos que escolhi nesses últimos dias. Então, aquele grupo pequeno, né, de discípulos eram aqueles que levariam essas boas novas a todo o mundo, né? A restauração do Evangelho. Aí ele diz assim, ó, no 6, eis que esta é minha autoridade, a autoridade de meus servos e o meu prefácio do livro de meus mandamentos, os quais lhes dei para que os publicassem para vós, ó habitantes da terra. Então tá aqui, ó, é para publicar. E esse prefácio eu tô dando para vocês desse livro de mandamentos. Então vamos para frente. Ali no 10, ele fala o seguinte: para o dia que o Senhor vier recompensar cada homem de acordo com suas obras e medir cada homem com a mesma medida com que ele houver medido o seu próximo. Então, aqui, a lei da colheita, né? Tudo que você planta, você colhe. E um dia o Senhor vai vir, né? Para julgar os homens, aqueles que eles plantaram, que eles fizeram aqui nesse período mortal. Aí ele então dá essa advertência lá no 12. Preparai-vos para o que está para vir, porque o Senhor está perto. Interessante esse versículo, que a gente pode usar de duas formas, né? Que a vinda do Senhor está perto. Então, preparai-vos para o que está por vir, porque o Senhor está perto. Mas a gente pode também ver do outro lado, né? Preparai-vos, porque o Senhor está perto. Então, com tudo que está acontecendo, o Senhor está perto, Ele não nos abandonou, Ele está perto, né? Está ali. Então, a gente pode ver dessas duas maneiras essa mesma escritura. Aí ele fala ali no próximo versículo, no 13, e a ira do Senhor está acesa e sua espada está lavada nos céus e sobre os habitantes da terra cairá. Tem uma coisa interessante ele usar espada, né? Que a espada está lavada, vai cair sobre os habitantes da terra. A espada é usada tanto para separar o que são os iníquos, mas também para proteger os justos, né? Então ele continua ali que o braço do Senhor está estendido e chegará o dia lá no próximo versículo que aqueles que não ouvirem a voz do Senhor, nem a voz de seus servos, nem atenderem as palavras dos profetas e apóstolos, serão afastados do meio do povo. Pois desviaram-se de minhas ordenanças e quebraram meu convênio eterno. Então, ele está dizendo, olha, presta atenção, escutem, né? Isso que ele está dizendo ali, né? Ai do dia, vai chegar o dia que vão ser cortados, aqueles que quebraram os convênios, não realizaram ordenanças, se desviaram das ordenanças, eles vão ser cortados. Então, ainda dá tempo de voltar, né? Ele vai falar, inclusive, disso mais para frente aqui. Aí ele continua ali no 17. Portanto, eu, o Senhor, conhecendo as calamidades que adviriam aos habitantes da terra, chamei meu servo Joseph Smith Jr. e falei-lhe do céu e dei-lhe mandamentos. Então, ele está dizendo aqui, conhecendo que
haveria de vir. Né? Eu chamei um profeta para cuidar de vocês, para divertir o povo, para ensinar meus filhos. Então, ele está dizendo aqui que Joseph Smith foi chamado por ele como um servo dele para advertir o povo. Então, numa demonstração de amor, o Senhor chamou o servo dele, Joseph Smith, e presta testemunho disso aqui nesse prefácio que ele faz. E também há outros mandamentos de proclamar essas coisas ao mundo. E tudo isso para que se cumprisse o que foi escrito pelos profetas. Aí ele fala sobre as coisas fracas do mundo virão e abaterão as poderosas. Então, se a gente pensar que nesse comecinho da igreja era um grupo de homens, muitos deles muito jovens, né? Joseph Smith ainda estava na faixa dos 20 anos, menos de 30 anos, né? 20 e poucos anos, sendo chamado para uma responsabilidade dessa. Então, um grupo de homens, assim, fazendeiros, pessoas simples, né? Pessoas comuns sendo chamadas para fazer um trabalho extraordinário de pregação do Evangelho e estabelecimento da Igreja do Salvador na Terra. Aí ele diz assim, por quê? Por que a igreja está sendo estabelecida na Terra? Por que a igreja está sendo restaurada? Por que a importância desse trabalho todo que esses homens, né, vai fazer? Aí ele diz lá no 21, para que a fé também aumente na Terra. Esse é o propósito, aumentar a fé na Terra. Lá em Lucas, no Novo Testamento, tem uma escritura muito interessante, fala assim, Lucas 18:8, diz assim, ó, digo-vos que depressa lhes fará justiça, porém quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Quando o Salvador voltar, ele vai achar fé na terra. E é isso que ele está dizendo aqui, o propósito disso, da restauração, desses mandamentos que ele está dando, dessas revelações todas dadas a Joseph Smith, para que a fé aumente na terra, em preparação para a vinda dele, né? Ali o outro, para que meu eterno convênio seja estabelecido. Então, voltando a fazer os convênios sagrados com o Senhor, necessários para a salvação. E para que a plenitude do meu evangelho seja proclamada pelos fracos e pelos simples aos confins da terra e perante reis e governadores. Então, esse é o propósito, aumentar a fé, fazer convênios, proclamar o evangelho. Esse é o propósito disso, porque que a igreja foi instaurada, esses mandamentos dados. Aí ele diz lá no 24, eis que eu sou Deus e disse-o, estes mandamentos são meus e foram dados a meus servos em sua fraqueza, conforme a sua maneira de falar, para que alcancem entendimento. Então, mesmo com a nossa inabilidade de falar, né? Nossa deficiência em nos expressar, em nos comunicarmos. Joseph Smith não era uma pessoa com estudo, assim, não tinha, ele tinha um estudo secular muito, muito pouco, né? Mas o Senhor fez dele um grande líder, né? E fez isso com muitos deles, e faz isso conosco, com os missionários. Quantas vezes a gente encontra missionários tão simples, mas com um espírito tão forte que sobrepõe, né, sobrepuja todas as dificuldades que eles têm. Né? Então, a gente vê pessoas simples fazendo coisas extraordinárias, né? Tocando o coração das pessoas com a maneira deles falarem, né? Através do Espírito. E aí ele começa falando, são pessoas comuns, pessoas normais, né? Não, e ele diz assim, que se erram, as pessoas acabam vendo os erros deles. Então, olha, ó, e se errassem, isso fosse revelado. Se buscassem sabedoria, fossem instruídos. Se pecassem, fossem repreendidos para que se arrependessem. E se fossem humildes, fossem fortalecidos e abençoados do alto e recebessem conhecimento de tempos em tempos. Pessoas normais fazendo um trabalho extraordinário. Pessoas que erram, mas se arrependem. Pessoas que se humilham e buscam o Salvador, né? Então, esse grupo
que o Senhor escolheu para fazer esse trabalho de propagação do Evangelho. Aí ele fala aqui de novo, fala do livro de Mórmon, né, que foi o marco, né, para começar tudo, ó. Sim, lá no 29, e para que meu servo Joseph Smith Jr., depois de haver recebido o registro dos nefitas, tivesse poder para traduzir pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus, o livro de Mórmon. Então ele presta testemunho aqui de que o livro de Mórmon, que aqueles homens já tinham em mãos, havia sido traduzido pela misericórdia de Deus e pelo poder de Deus, dado ao jovem Joseph Smith. E aí ele continua aqui. Agora ele presta testemunho da igreja, né? O próprio Salvador prestando testemunho da igreja. Aí ele fala assim, e também para aqueles, lá no 30, para aqueles a quem foram dados estes mandamentos, tivessem poder para estabelecer o alicerce desta igreja e tirá-la da obscuridade e das trevas. Uma igreja que nessa ocasião, em 1871, era muito pequena, num lugar, né, Kirtland, Ohio, Independence, Missouri, cidades pequenas, né, mas que era para ser tirada da obscuridade, das trevas, levada para o mundo inteiro. Aí ele fala aqui, ó, a única igreja verdadeira e viva na face da terra. Adoro isso aqui. A única igreja verdadeira e viva. Ela é uma igreja viva, né? Que recebe revelações, que o Senhor continua dando revelações. Não é uma coisa que encerrou ali, né? Acabou a doutrina e convênios, acabaram as revelações e pronto. Não, é uma igreja viva. Eu anotei aqui o que o presidente Nelson falou na conferência de outubro de 2018. Ele falou, se você acha que a igreja já foi completamente restaurada, saiba que você só viu o começo. Há muito mais por vir. Presidente Nelson, outubro de 2018. Então, é uma igreja viva. O Salvador está dizendo isso aqui no prefácio de Doutrina e Convênios. A única igreja verdadeira e viva na face da terra, com a qual eu, o Senhor, me deleito. Falando da igreja coletiva, né, e não individualmente. Aí ele fala lá no próximo versículo, pois eu, o Senhor, não posso encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância. A lei da justiça, certo? Então, não posso encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância, mas aí vem a misericórdia, no 32. Entretanto, aquele que se arrepender e cumprir os mandamentos do Senhor será perdoado. Então, isso aí. O Senhor mostrando seu braço de amor, né? Não tolera o pecado, mas se arrepende e é perdoado. Aí, então, ele continua e ele vai falar lá no 36. E também o Senhor terá poder sobre... vou falar o 35. O 35, ele fala assim, ó. Porque não faço acepção de pessoas e desejo que todos os homens saibam que o dia rapidamente se aproxima. Ainda não é chegada a hora, mas está perto. Em 1831, já estava perto. Nós acabamos de entrar em 2021, né? Então, estamos muito mais perto. Aqui, ó, mas está perto, em que até a paz será tirada da terra e o diabo terá poder sobre o seu próprio domínio. Então, essa guerra começou lá no céu, continuou aqui. Então, existe essa guerra entre o mal, o bem e o mal, Satanás tentando poder sobre o domínio dele. Mas lá no 36, o Senhor fala, e também o Senhor terá poder sobre seus santos e reinará em seu meio. Então, assim como Satanás vai ter poder sobre os seus, o Salvador tem poder sobre os seus santos, vai reinar com os santos. Então, agora aqui, ele presta testemunho dos mandamentos e das promessas feitas nesse livro. E ele diz lá no 37, examinai estes mandamentos. Tá aqui, então, nós já começamos o ano com uma advertência do Senhor, com um pedido do Senhor. Examina isso que vocês vão receber, né? Vamos examinar, doutrina e convênios. Examinar esses mandamentos porque são verdadeiros e fiéis.
e as profecias, as promessas neles contidas serão todas cumpridas. O que eu, o Senhor, disse está dito, e não me desculpo. E ainda que passem os céus e a terra, minha palavra não passará, mas será toda cumprida. Ó, toda, vai ser 100% cumprida. Seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. Então, tudo vai ser cumprido. Por isso precisamos estudar, né? Saber do que é isso tudo, né? Que vai ser cumprido, seja pela voz do Senhor ou pela voz dos servos dele, é o mesmo. E aí, então, ele encerra o prefácio, dizendo o seguinte: pois eis que o Senhor é Deus, e o Espírito testifica, e o testemunho é verdadeiro, e a verdade permanece para todo sempre. Lá em Doutrina e Convênios 18:34, fala o seguinte, vamos abrir lá, Doutrina e Convênios 18:34 a 36. Estas palavras não são de homens, nem de um homem, mas são minhas. Portanto, vós testificareis que são minhas e não de um homem. Pois é a minha voz que vô-las diz, pois vos são dadas pelo meu Espírito, e pelo meu poder vós as podeis ler uns para os outros. E se não fosse pelo meu poder, não as poderias ler. Não poderias ter. 36. Portanto, podeis testificar que ouvistes a minha voz e conheceis as minhas palavras. Então é isso, sessão 1 de Doutrina e Convênios. Então, o prefácio do Senhor a esse livro que a gente vai estudar esse ano. Então, que a gente possa ter esse desejo de estudar mesmo Doutrina e Convênios e aprender as coisas que o Senhor falou, revelou para o profeta Joseph Smith, né? Examinar esses mandamentos, porque eles todos serão cumpridos. Então, na próxima semana, a gente vai estudar a primeira visão, né, de Joseph Smith, como foi quando a escuridão foi interrompida na terra, acabou a apostasia, e o Senhor voltou a falar com os filhos dos homens, né, em preparação para a segunda vinda dele. E começou só falando isso: escutai. O que é escutar? Presta atenção, ouve, segue aquilo que está escrito aqui. É isso, é que a gente possa estudar Doutrina e Convênios esse ano com vontade, né? Que possamos aprender o que esse livro grandioso tem para nos ensinar. Então, boa semana, estou animada para estudar Doutrina e Convênios esse ano e tenho certeza que a gente vai aprender muito juntos. Um abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau.